Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nesse canal estaremos falando mais uma vez sobre Bíblia, sobre Palavra de Deus, sobre evangelização. E hoje eu quero trazer uma mensagem para todos nós. Uma mensagem que ela tem que ser dita, uma palavra que ela tem que ser dita no meio da congregação. Uma mensagem que ela tem que ser bem explicada para as pessoas que estão começando no ministério e principalmente para as pessoas que estão alavancando no ministério. É muito importante a gente entender que muitas pessoas elas têm o desejo de entrar no ministério, de entrar na liderança, de participar do corpo de Cristo, participar mesmo, a pessoa que garra, que batalha, que se dedica, né, para fazer a obra da evangelização. Muitas pessoas têm o desejo de pregar a palavra, outras pessoas têm o desejo de louvar, alguns têm o desejo de ser presbíteros, outros têm o desejo de ser pastores, outros têm o desejo de dirigir uma igreja, né? Muitas pessoas elas querem fazer a obra de Deus com excelência, mas tem um método, tem uma coisa que nós precisamos entender. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, apóstolo Paulo nos dá uma orientação divina e apostólica. Ele nos dá uma instrução, principalmente para os líderes da igreja, principalmente para os pastores, principalmente para aqueles que dirigem a igreja, para as pessoas que vão nos orientar e principalmente pessoas que vão nos orientar ao ministério. Em 1 Timóteo 5, 22, Paulo deixou escrito assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserve a ti mesmo puro. Por que Paulo deixou escrito para nós: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos? Nesse exato momento, quando Paulo estava escrevendo, nesse versículo, nós todos sabemos que o ato de impor as mãos, ele significa várias coisas, mas aqui Paulo estava dizendo: não ordene a pessoa ao ministério antes do tempo ou fora do tempo. Você percebe que ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente. Por quê? O que significa essa palavra se precipitar? Se nós formos olhar no dicionário, o dicionário vai nos dar uma informação de que se precipitar é alguém que se joga tipo de algum lugar, se joga de um prédio, de um penhasco, de algum lugar bem alto. Por quê? Porque a pessoa ela não suporta o peso que está sobre ela, né? A gente vai ler principalmente em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 32, lá naquela passagem que vocês conhecem, que é a passagem do Gadareno. Quando Jesus ele entra na cidade de Gadara, a Bíblia diz que tinha um demônio ali, uma pessoa cheia de demônios. Então, quando Jesus ele chega, os demônios falam assim: Senhor, você vem nos atormentar antes do tempo? Então, ele fala assim: faça com que a gente entre na manada de porcos. A Bíblia diz no verso 32, Jesus falando assim: ide, e eles se precipitaram no mar. Você percebe que essa palavra se precipitar, ela também está aqui. Assim como Paulo diz: não se precipite em impor as mãos a ninguém. Por quê? Porque pode ser que a pessoa vai fazer uma besteira. No caso, por que os porcos se precipitaram no mar? Porque eles não suportaram o peso que estava sobre ele. Quando Paulo nos dá essa direção, a ninguém ponha precipitadamente as mãos, Paulo está dizendo: não orienta a pessoa ao ministério antes do tempo ou fora do tempo. Porque pode ser que a pessoa vai se precipitar. Ela vai fazer uma besteira talvez na vida. Ela não vai suportar o peso que vai cair sobre ela e possivelmente ela se mata talvez fisicamente, espiritualmente ou muitas das vezes mentalmente, porque ela não suporta talvez o peso do ministério que caiu sobre ela. Porque ministério tem peso, o ministério pastoral tem um peso, o ministério de um presbítero tem um peso. Muitas pessoas às vezes querem entrar no ministério sem muitas das vezes saber o peso que pode cair sobre esta pessoa. Então Paulo está nos dando um ensinamento: a ninguém põe precipitadamente as mãos. A gente percebe na vida de uma pessoa, na Bíblia,
que ele não entrou de uma forma precipitada. Quem foi essa pessoa? Josué. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículos número 9, a Bíblia vai nos dizer que Josué estava junto com Moisés. Moisés já estava no seu final da vida. Em Deuteronômio 34, verso 9, a Bíblia vai dizer que então Moisés, impondo as mãos sobre Josué, o espírito de sabedoria desceu sobre Josué. Então ele foi o sucessor de Moisés. Aí o povo deu ouvidos para Josué. Mas espera aí, por que o povo deu ouvidos para Josué? Por que Moisés impôs as mãos ordenando Josué ao ministério? Foi de uma forma precipitada, será? Eu creio que não. A primeira menção de Josué na Bíblia é encontrada em Êxodo, capítulo 17, versículos número 8 a 10. A Bíblia vai dizer assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera. Essa palavra é muito importante. E Josué fez como Moisés lhe dissera. E Josué obedeceu a voz da sua liderança. Isso aqui é muito importante. Um líder que for levantar ou ordenar a pessoa ao ministério, ela tem que observar se essa pessoa ela respeita a liderança, se essa pessoa ela tem a capacidade suficiente para obedecer a voz do seu líder. Você percebe que Josué, ele era um camarada, ele era uma pessoa que ele, acredito eu, principalmente nesse versículo, eu acredito que ele não era uma pessoa que reclamava das coisas, principalmente quando Moisés lhe dava uma ordem. Você percebe que Moisés ordenou: desce lá embaixo e peleja por nós, guerreia por nós. E a Bíblia diz que ele obedeceu a voz da sua liderança. Obedeceu Moisés, ele foi lá embaixo e continuou guerreando por Israel. Isso aqui é muito importante para nós, porque quando nós entramos no ministério, para a gente ter um ministério bem sucedido, nós precisamos entender que nós temos que respeitar liderança, respeitar pastores, respeitar os presbíteros, respeitar as pessoas que são mais velhas do que nós no ministério, principalmente aquelas pessoas que são de casa há muito tempo. Isso aqui é muito importante a gente aprender antes da gente ingressar no ministério. Não vai ter como a gente ter um ministério bem sucedido se a gente não entender que a gente precisa respeitar a autoridade espiritual que Deus pôs na nossa vida. E uma das coisas que também me chama a atenção sobre a vida de Josué é que, inúmeras vezes, mas uma das que me chama a atenção está em Êxodo capítulo 33, versículos número 11. A Bíblia diz assim: E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Você percebe que inúmeras vezes, mas essa é uma das que me chama a atenção, quando Moisés estava orando, falando com Deus, a Bíblia diz que Josué estava pertinho da tenda em oração, ou pertinho da tenda onde o seu líder, ou aonde as pessoas estavam orando, principalmente Moisés, aonde Moisés estava orando. Então, o homem que Moisés levantou lá na frente, em Deuteronômio 34, 9, é um homem que, primeiro, respeitava a liderança, e é um homem que, segundo, gostava de oração, ou estava perto da oração. Eu sempre digo uma coisa: a oração neutraliza toda a força. Quem fica de joelho perante a Deus, certamente vai ficar de pé diante de qualquer coisa. É por isso que é importante a gente ter uma vida de oração. Não foi à toa que Moisés ordenou Josué ao ministério para ser o seu sucessor. Não foi de uma forma precipitada. Não foi de uma forma, não tem ninguém para fazer, então eu vou pôr qualquer pessoa. Não.
Josué, ele vinha obedecendo o seu líder, ele vinha dando testemunho de vida, ele vinha caminhando com a liderança, ele vinha caminhando, vamos dizer, com a igreja, ele vinha chamando talvez a atenção de Moisés, e não somente a atenção de Moisés, mas também a atenção de Deus. É muito importante a gente olhar uma coisa, principalmente na vida de Adão e na vida de Jesus, que veio como um segundo Adão. Por que o ministério de Adão não deu certo? E por que o ministério de Jesus deu certo? Porque, primeiro, Adão pulou 2 etapas na sua vida. Quais são as 2 etapas? Crescimento e semeadura. Adão não teve que aprender a falar. Ele já nasceu falando. Adão não teve que aprender a andar, ele já nasceu andando. Adão não teve que colher para comer, ele já nasceu colhendo. Então, peraí, Adão, ele pula 2 etapas da sua vida, crescimento e semeadura. Ele já nasceu grande. E esse negócio de nascer grande não dá certo. Tem que nascer pequeno e ir subindo na presença de Deus. Esse negócio de cheguei hoje, sentei na janela, quero dar tchauzinho de lencinho branco, isso não existe. Você percebe que Jesus não pulou as 2 etapas da sua vida, que é o crescimento e a semeadura. Tanto é que em Lucas, capítulo número 2, versículo 52, a Bíblia diz assim, e Jesus crescia em estatura, graça, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então você percebe que ele crescia em estatura, graça, sabedoria. Jesus, ele não nasceu grande aqui na terra. Aqui não. Ele não nasceu grande. Ele nasceu pequeno e foi crescendo, até aos 30 anos de idade ele começar a exercer o seu ministério. Você percebe que foi dos 12 aos 30 Jesus ele semeando no reino. Você percebe que com 12 anos de idade, Jesus estava discutindo com os fariseus e com os mestres da lei sobre a palavra de Deus. Ele dando um show para todo mundo lá. Mas com 30 anos de idade, ele foi uma espada na mão de Deus. Então dos 12 aos 30 foi 18 anos semeando. Apóstolo Paulo, ele fala uma palavra muito importante para nós. Ele fala assim que Deus ele é poderoso o suficiente para guardar o meu depósito. No reino espiritual nós temos um depósito. Que depósito é esse? É quando você ora, você jejua, você lê Bíblia, parece que nada está acontecendo, mas você está depositando no reino espiritual. Você está orando, parece que nada está acontecendo, mas você está depositando no reino. Você está lendo Bíblia, parece que nada está acontecendo, mas você está depositando no reino. Você está jejuando ali, né, os dias que você quer, mas parece que nada acontece, mas você está depositando no reino de Deus. Uma hora, meu irmão, uma hora, minha irmã, Deus vai pegar tudo que você depositou e vai começar a te usar de uma forma poderosa, porque você vai ter bagagem espiritual o suficiente para lidar com qualquer situação, porque você depositou no reino espiritual. Então, por que o ministério de Jesus deu certo e o de Adão não deu certo? Porque, primeiro, Adão pulou 2 etapas, crescimento e semeadura. E uma pessoa que ela quer ingressar no ministério, ela não pode, mas de maneira nenhuma, pular a etapa do crescimento espiritual e da semeadura espiritual. O crescimento espiritual é quando você vai crescendo, você vai sendo evangelizado, você vai sendo curado, vai arrancando tudo de você, tudo quanto é tipo de problema. Esse é o crescimento que todo cristão, a ingressar no ministério, ele precisa ter, né? E o crescimento da semeadura é quando você vai semeando no reino de Deus, até um dia que Deus começa a te usar. E por que o ministério de Davi deu certo e o ministério de Saul não deu certo? Nós todos sabemos que ambos foram reis de Israel, mas a gente percebe que o ministério de Saul ele não deu certo. Por quê? Uma das primeiras coisas que eu acredito que o ministério de Saul não deu certo é que, primeiro, não foi Deus que quis Saul.
foi o povo. O povo estava clamando por um rei, nós precisamos de um rei. Então Deus olha para o profeta Samuel e diz, poxa, esse povo está achando que eu não sou o suficiente na vida deles? Ah, eles querem um rei? Beleza, vai lá, unge, não tem problema, unge, vamos lá. Vamos ver até onde vai isso daí. Então, não foi vontade de Deus, teve permissão de Deus, mas vontade de Deus de Saul como rei, não teve absolutamente nenhuma. A Bíblia diz que Saul, ele se atrapalhou completamente. Ao invés dele dar ouvidos para Deus, ele deu ouvidos para os homens. Saul, ele foi um camarada que não se preocupou com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus na terra. Um homem, um líder que não se importava com a presença de Deus. Isso é um problema, porque todo líder, toda pessoa que ela quer ingressar no ministério, ela tem que ser que nem Davi. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Não tem como. A presença de Deus, ela tem que caminhar junto comigo. A presença de Deus, ela tem que estar comigo. Caso contrário, eu não vou. Então Saul, ele não se importou com a presença de Deus. E outra coisa, um homem que Saul teve contato com o Deus de Israel, um homem que teve contato com o Deus de Israel, quando o negócio apertou mesmo, ele foi consultar os mortos. Ele foi consultar, se eu não me engano, as necromantas, no lugar onde Deus ele não aprova. Então, peraí, por que o ministério de Davi, de Saul, não deu certo? Por causa disso. Porque um líder que não se importava com a presença de Deus. Já a gente vê a vida de Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz que Deus fala para o profeta Samuel, vá até a casa de Jessé o Belemita, porque dentro de um dos teus filhos me tenho provido de um rei. Prover é provisão. Então, peraí, Davi era provisão de Deus, diferente de Saul, que não foi Deus que quis Saul, foi o povo. Agora Davi já foi provisão de Deus. E isso no ministério é muito importante. Já pensou se Deus olha para você e fala assim, para mim você é minha provisão. Eu vou te usar de uma forma sobrenatural. Nós precisamos entender que Davi, como um rei, ele foi completamente bom, né? Talvez um dos maiores e melhores reis que Israel já teve. Davi como um pai foi péssimo. Davi como marido foi pior ainda. Mas como rei, que foi aquilo que Deus o chamou, ele foi de excelência no seu chamado. Uma pessoa, para ter um ministério bem sucedido, é importante ela ingressar no ministério, mas não de uma forma precipitada. Espera um momento, espera um pouco mais. Uma hora ou outra, Deus vai apontar para você. Continua buscando, continua jejuando, continua lendo a Bíblia, se dedicando na palavra de Deus. Continua depositando no reino espiritual. Uma hora, meu amigo, uma hora, minha amiga, Deus vai pegar você. Deus vai pegar tudo que você depositou e vai começar a te usar de uma forma sobrenatural. Não se precipite ao entrar no ministério. Continue buscando a Deus na sua excelência. Continue buscando a Deus, mesmo que seja na sua simplicidade. Mas uma hora ou outra, quando você tiver a oportunidade e você está cheio da presença de Deus, muitas pessoas vão falar, eu sei que Deus é Deus na vida dele, ou eu sei que Deus é Deus na vida dela. Então não se precipite, espere o seu momento, espere o seu tempo. Uma hora Deus vai apontar para você e a graça dele vai te alcançar aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, com certeza compartilhe para alguém que você sabe que vai ajudar essa pessoa. E não somente compartilhe, mas curte, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. E é sempre importante a gente entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe.